Olá, Lara. Olá, consegues-me ouvir? Bem? Consigo-te ouvir bem? Ok. Consegues-me ouvir bem? Sim, perfeito. Ótimo, ótimo. Ah, portanto, foi fácil. Já estás habituada aqui a estas andanças tecnológicas, não é? Ah, tecnologia em geral não é muito difícil para mim. Espera, meu namorado disse. What? Do you want to say something? Oh, yes, yes. Desculpa. Ah, Faz bem. sim, tecnologia não é muito difícil, mas o Instagram é novo, portanto algumas coisas são um bocadinho diferentes. Mas sim, este foi relativamente fácil, foi só, pronto, não foi muitos passos. Ainda bem, deu para. Eu devo-te dizer que eu da primeira vez baralhei-me toda e depois não consegui iniciar a live. Foi um problema enorme. De modo que tive mesmo problemas a sério. Tive mesmo muita dificuldade em perceber um bocadinho como é que isto funcionava. Yeah. Mas pronto, com alguma prática, realmente acabamos por entrar um bocadinho neste esquema. Eu estou aqui a deixar as pessoas entrar Uhum. também para Eu vou termos pôr o meu, aqui já pus o alguma meu audiência. Sim, Pus o meu telemóvel num sítio em que espero que não se mexa. Sim. sim, está ótimo. Assim está ótimo. Então, Lara, cá estamos, não é? Para uma Sim. live para falarmos um bocadinho sobre escrita, sobre a questão da doença, sobre saúde. Vamos Yeah. abordar esses tópicos. Eu também estive aqui a colocar alguns apontamentos de lado, depois também da nossa conversa de hoje, para te colocar. Obrigada por teres aceito este convite. Nada, Ando obrigada. a fazer, Obrigada pelo convite. ando a fazer estas lives, não é? Que dei o nome de histórias contadas, precisamente porque são histórias, não é? Quem aqui vem conta as suas histórias. No fundo, é sobre livros, sobre espiritualidade, mas quero fazê-lo também para causas, não é? Para causas em que muitas questões de saúde merecem ser ouvidas e muitos mitos precisam também ser destruídos nesse sentido, não é? Precisamos de elucidar as pessoas também um bocadinho acerca disso. Estás confortável? E falamos agora só um bocadinho com uma Sim. apresentação, enquanto as pessoas vão aqui entrando. Hello, thank you. Olá, thank you very much. Olá, Luís Pedro, olá. As pessoas vão entrando para falarmos então aqui um bocadinho sobre escrita e sobre a questão do cancro do pulmão, efetivamente. Mas sobre a escrita, gostava de começar por aí. Gostava de Uhum. começar por aí, até porque estamos num novo ano e esta questão da escrita também acho que também está bastante presente em ti, Lara, não é? Sim. E nós conhecemos através da escrita, não é? Nós conhecemos no É. casamento de uma amiga em comum. Eu comecei a falar um bocadinho que escrevia livros e tu realmente estiveste ali com muita atenção a ouvir-me e foi muito interessante. Normalmente as pessoas não se costumam envolver tão intensamente quando eu falo sobre a questão dos livros, sobretudo para quem não conhece, é normal. Mas realmente mostraste logo um interesse muito apaixonado. Por isso, se calhar a minha pergunta era: gostas de ler? Gostas da leitura? É uma coisa recente? Fala um bocadinho aí, se calhar, Ah, das um, tuas. eu sempre gostei imenso de ler, mas neste momento já não leio quase nada. É incrível. Acho que, bem, eu quando era criança devorava livros e em adolescente adorava mesmo muito ler. E depois em adulta, não sei se foi com a digitalização, cada vez mais coisas estarem disponíveis online e mais distrações. Ahm, Neste momento não leio quase nada, o que é, pronto, eu tenho pena porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas já não faço tanto. Lês Ah, mais sobre questões de saúde, se calhar, nesta fase, ou vais lendo sobre a questão da doença, ahm, por exemplo? leio muita literatura sobre a minha doença, sim. Também leio muito, deixei de ler tanta ficção, passei a ler muito mais
não ficção. A Uh, biografia é a história. não sei bem como se chama, tipo ensaios e memoirs, não sei bem a tradução para português da palavra memoir, portanto, autobiografia de alguém, mas escrita pela pessoa, pela própria pessoa, pronto, mais ou menos. Eu Não. percebo, eu por acaso percebo essa transição, porque eu também antigamente lia muito mais ficção e agora gosto muito mais de ler memórias, sem dúvida. É uma coisa É, que eu é acho bastante. que, por um lado, toda a ficção é baseada na realidade, de alguma forma. E então eu prefiro saber como é que é a realidade exatamente, em vez de estar com esta barreira da ficção. Não sei, a realidade de alguma forma é mais estranha do que a ficção muitos aspectos. Num aspecto, sim. É interessante, Lara, aquilo que tu estás a dizer é muitíssimo interessante. Começaste a abandonar um bocadinho a ficção porque achaste, e com razão, a realidade às vezes supera a ficção. Uhum. E se realmente a ficção é uma história ficcionada, de facto, com base em algo que tem uma base real, então por que não conhecer o real? Por que não conhecer a realidade? Não é? Exato. É nesse sentido. Eu E, acho que por faz acaso, todo sentido. Hum. estou com um bocado de curiosidade, como é que é a tua, como é que é a tua relação com o ler e com a escrita, como és escritora com isto e como sei que escreveste ficção, ah, mas estás-me a dizer agora que também tens estado mais atraída para a não ficção. Sim, eu percebo a questão, Lara. Então é assim, eu tive uma fase em que lia imensa ficção e gostava de ler tudo o que era ficção, tudo o que era romance, lia imenso. E depois houve uma fase em que eu tive necessidade de parar e de respirar. Eu acho que acontece isso a muita gente. E depois dessa fase, quando eu reentrei novamente no mundo da leitura e da escrita, eu entrei por uma vertente depois completamente nova. Entrei pela questão da biografia, das memórias, das crónicas. Eu, quando voltei novamente a esse processo de leitura, eu voltei ao vício da leitura, depois voltou novamente a esse vício da leitura, com umas pequenas crónicas que uma jornalista escrevia, que se transformou num livro muito pequenino, que eu encontrei à venda por €1 na Feira do Livro do Porto. Uma coisa muito, quase, quase, muito sossegada, um livro muito sossegado que ninguém dá por ele. E tinha uma coletânea de crónicas muitíssimo interessantes de alguém que eu desconhecia, agora não me estou a recordar do nome, mas ela era jornalista num periódico, num jornal, e ela reuniu isso tudo num pequeno livro. As reflexões que ela fazia acerca dos acontecimentos da vida, os seus pensamentos com um enorme bom senso, que às vezes eu acho que falta um bocadinho hoje em dia, também nesse sentido. De modo que é bom ouvir essas vozes sensatas, não é? Fez com que eu começasse a ler muita crónica, muito mais ensaio e biografia depois. E eu acho que isso que tu dizes, acho que é realmente assim. Agora, eu percebo a questão de, muito bem, então, mas escreves livros de ficção, mas gostas de ler mais coisas realísticas, as memórias, os ensaios, como é que isso se conjuga? Eu, para te responder a isso, posso dizer algo que hoje uma pessoa que leu um dos meus textos me disse. Isto é uma semificção. Ou seja, eu acho que uma parte da ficção que eu escrevo é também baseada, obviamente, nas minhas experiências pessoais. E embora seja ficção, há ali retratada, de facto, uma base realística. Embora este livro da hipnose, O Regresso ao Passado, seja efetivamente um livro diferente nesse sentido, é muito ficcionado, é um mundo alternativo distópico, Uhum. efetivamente, mas como tu dizes, hoje em dia nós não vivemos nesta pandemia num mundo distópico assim tão diferente, não é? Isto também é um Exato. campo de ficção Por científica. acaso, o nosso mundo hoje em dia da pandemia é uma pandemia que ninguém tinha imaginado
pelo menos não conheço nenhum autor que tivesse imaginado uma pandemia assim. É o que eu, é este género de coisas que eu quero dizer que, de alguma forma, a realidade é mais estranha do que a ficção, porque, de alguma forma, a realidade são coisas que nós nem imaginávamos. Ah, é, é engraçado. Sim, eu acho que eu por acaso eu li alguns, em alguns ensaios que desde o início da pandemia se vieram a descobrir alguns autores que até publicaram livros É, distópicos fantasiosos acerca de um mundo pandémico. Até acho que é um livro que eles referem com bastante intensidade nesse sentido, que parece ter feito futurologia nesse aspecto. Mas isso é, também que vem, engraçado. sim, mas isso também vem revelar que efetivamente estes livros espirituais que envolvem um bocadinho essa capacidade de ver o futuro vão-se passar também a ser uma tendência, julgo eu, não é? É, E daí que, lá está, de uma maneira ou de outra, baseiam-se na ficção, mas efetivamente a realidade que nós vivemos já é tão distópica que dificilmente, se calhar, algum autor seria capaz de arranjar uma história tão recambulesca como esta. Falamos então aqui um bocadinho de escrita, já foi interessante para entrarmos aqui um bocadinho neste tema e acho que sim. faz todo o sentido falarmos sobre isto. Achas que, e agora fazendo a transição para a questão da saúde, achas que a questão, por exemplo, não só do momento em que nós vivemos, mas que poderá estar a introduzir uma tendência de haver uma maior sensibilização para as questões clínicas, para as questões de saúde? Achas que nesse sentido nós estamos a tomar uma maior consciencialização da importância que é haver mais financiamento e apoio para a investigação científica a vários níveis? Desculpa. É uma pergunta difícil. Eu não sei, em termos de números, não sei se está a haver mais financiamento para medicina em geral. Claro que há muito mais financiamento para o desenvolvimento de tudo o que seja à volta da pandemia, mas de outras doenças, não sei se tem havido mais financiamento. Eu penso que as pessoas. Não sei se se preocupam mais com a saúde, mas o que isto nos deu definitivamente foi, penso que um reality check de como nós somos frágeis. E a nossa saúde pode ser muito frágil. De um momento para o outro, pessoas que pareciam saudáveis, por vezes, acabam no hospital. E, um, e isso é muito, pronto, Se uh, mostrou-nos a nossa vulnerabilidade, no fundo, sim, não é? exato. A situação Uh, mostrou-nos a nossa vulnerabilidade. e é uma realidade difícil de confrontar e de aceitar, penso eu. E a pandemia forçou-nos a enfrentar esta realidade. Um, sim, é. Uma das questões que se aborda muito na questão da pandemia é que nós estamos a esquecer outras doenças, como por exemplo o cancro. Tu sentes Uhum. isso? Concordas com isso? Eu concordo, no sentido em que houve muitas coisas que tiveram que deixar de ser feitas para que os hospitais pudessem receber todos os doentes de Covid que eram necessários. E por causa disso houve operações, houve quimioterapias e houve todo o género de coisas que foram adiadas ou canceladas. Nesse sentido, definitivamente. E para muitas pessoas isto foram decisões que afetaram drasticamente a vida delas. No meu caso, tive a sorte que na altura pior do Covid não me afetou o tratamento e eu estava a fazer um tratamento que
que só tinha que tomar uns comprimidos em casa, portanto não precisava de ir ao hospital. Mas sim, nesse sentido, sim. Agora, no sentido de investigação em geral, eu penso que uma das coisas que foi interessante é que o desenvolvimento da vacina do Covid ajudou também muitas outras áreas da medicina que não a ciência de pandemias. Por exemplo, para desenvolvimento de uma vacina para o cancro, que não é uma vacina necessariamente preventiva, mas é uma forma de ajudar o teu sistema imunitário a lutar contra as células cancerígenas. O desenvolvimento da vacina do Covid ajudou a desenvolvimentos nessa área também, que é interessante. Isso é bastante interessante e nunca tinha ouvido ninguém a abordar essa questão. Ou seja, nós próprios, surpreendidos pela rapidez com que criámos uma vacina para a pandemia, começámos a questionar como é que não existe rapidez para criarmos uma vacina, por exemplo, ao cancro. E então essas coisas, toda essa investigação a par começou-se a desenvolver rapidamente. É isso? E chegou-se. Não é isso também o que estás a dizer também é verdade, mas a vacina que foi desenvolvida para o Covid é especificamente baseada no não sei como dizer isto, mRNA, e é um tipo de vacina diferente do tipo de vacina que existia normal para outras doenças. E este desenvolvimento científico, a vacina baseada em mRNA, pode-se aplicar a outras áreas também. Portanto, não foi só o facto da vacina ter sido desenvolvida muito rapidamente, mas também a inovação científica que foi feita nesse desenvolvimento é útil para outras áreas. E tem sido aplicada essa inovação tem sido aplicada nas áreas do cancro também? Eu sei especificamente para o meu cancro que sim, que esta inovação está a ser usada numa vacina que está a ser desenvolvida para o meu tipo de cancro. Mas como eu disse, vacina para o cancro não quer dizer cura para o cancro, é um bocadinho mais complicado do que isso. Certo, por acaso eu de facto desconhecia totalmente, não sabia. Fazendo aqui então uma espécie de não diria apresentação, mas o teu tipo de cancro é estamos num estágio 4, não é? Cancro Sim. do pulmão, devido a uma metamorfose, não é? Neste género LAL-K. Estou a dizer corretamente, não é? Sim, ALK, sim. É. Exato. Portanto, isto significa que dentro dos cancros do pulmão nós temos diferentes géneros. Este é um deles. Sim. Exato. Ok. Relativamente a este cancro, podes explicar um bocadinho quais são as características deste tipo de cancro? Só chover. Sim. Portanto, isto é uma mutação que ocorre ao longo da vida, portanto, sabe-se que não é transmissível geneticamente. Portanto, teres pessoas com este cancro na família não tem relação nenhuma com transmissibilidade com outras pessoas terem. Portanto, aparece ao longo da vida e tende a ocorrer em pessoas mais novas do que o cancro do pulmão médio, vá lá. Geralmente, o cancro do pulmão ocorre em pessoas na faixa etária dos 60 anos para cima e tendencialmente mais homens. E no caso do meu cancro do pulmão, é tendencialmente mais mulheres e tendencialmente mais faixas etárias mais jovens. Entre 40 e 50 anos é a média
mas eu fui diagnosticada aos 31, portanto estou ainda abaixo da média. Mas por causa disto também é muito raro as pessoas serem triadas. E também esqueci-me de dizer que uma característica importante é que não está relacionado de todo com fumar, não tem correlação nenhuma. Por isso as pessoas com este tipo de mutação tendem a só descobrir em estádio muito avançado, porque não têm razão para fazer uma triagem. E pronto, é isso. A não ser se me esqueci de alguma coisa. Sim, porque este era um dos pontos que eu queria também falar contigo. Há vários mitos em torno do cancro do pulmão. Um deles é que é um cancro que está associado a fumadores. E por causa disso, dizes no teu artigo também que o financiamento é até inclusivamente um pouco mais restrito, ou bastante mais restrito a este tipo de cancro, porque suponho eu há uma espécie implícita de culpabilização de que a pessoa fumou, sabe qual é o resultado dessa ação e, portanto, o financiamento desse tipo de cancro não é realmente tão grande como no outro tipo de cancro. E é preciso desmistificarmos estas ideias, não é? Porque o cancro do pulmão não está efetivamente ligado, conectado com a ideia de que a pessoa fumou ativamente ao longo da vida. E, portanto, só nós chegarmos a esta conclusão faz com que tenhamos de retirar a ilação que não faz sentido haver um financiamento ou um menor financiamento para o cancro do pulmão por base de uma ideia de culpabilidade, não é? Ou de responsabilidade. Exato. Eu vi recentemente um artigo numa revista onde comparava os diferentes tipos de cancro, os avanços que tinha havido na redução da mortalidade, e os avanços nos últimos 100 anos foram espetaculares na maior parte dos cancros, e os piores resultados eram o cancro do pulmão e o cancro do cólon, porque do cólon também as pessoas não gostam de falar porque não é um órgão muito sexy. E pronto, é triste porque o cancro do pulmão é o cancro que mata mais pessoas no mundo inteiro. Homens, mulheres, fumadores, não fumadores. E sim, ter mais investigação, mais financiamento faria imensa diferença. E sim, e claro que fumar aumenta a probabilidade de desenvolver cancro do pulmão, mas isso não significa que não fumar previna a pessoa de ter cancro do pulmão. Isto Pois. até numa análise um bocadinho fria, racional, se nós fizéssemos a triagem de todas as pessoas que têm cancro do pulmão, umas derivadas do facto de fumarem e outras de não fumarem, nunca ninguém ainda fez esse estudo para chegar à conclusão que se calhar até a grande maioria tem cancro do pulmão sem nunca ter hábitos de ter tocado no cigarro. Possivelmente, não é? Não sei como é que os médicos ou os investigadores avaliam isso. Não sei, acho que não há nenhum estudo assim a nível do. Não sei dizer, não sei dizer. Sei que cada tipo de cancro sabe-se mais ou menos. Não, desculpa, eu não sei, não sei. Mesmo da parte de médicos, nunca ouviste ninguém fazer essa avaliação. Ou pelo menos o médico que te avaliou não tomou por pressuposto que o cancro que tinhas adivinha de hábitos de fumo. Não. Isto, penso que para cada tipo de cancro se tem alguma ideia, baseado na percentagem de pacientes que fumam e que não fumam, quão
ahm, se há alguma correlação entre ter este tipo de cancro ou não, e fumar. No caso do meu tipo de cancro, há, há dados suficientes para se ver que não há correlação. Portanto, sim, fumar ou não fumar não aumenta a probabilidade de ter este tipo de cancro. Então, neste momento, qual é que é a terapia que estás a seguir? Especificamente, quais as que já fizeste e a que estás agora a seguir? A que estou neste momento a seguir é não. Portanto, geralmente as pessoas a única terapia que conhecem de cancro é a quimioterapia ou se calhar a imunoterapia. Certo. E eu já tive quimioterapia e imunoterapia há uns meses atrás, mas neste momento estou é uma medicação que tomo todos os dias, portanto não tenho que ir ao hospital. E é uma medicação que se chama é uma terapia localizada, que seria mais ou menos a tradução, penso eu, em que basicamente é uma substância que vai inibir a parte no código genético que faz as células se tornarem cancerígenas. Portanto, se esta parte no código genético está inibida, as células comportam-se como células normais e então, pronto, o cancro não progride. Mas esta medicação não consegue remover completamente as células cancerígenas, só consegue inibi-las. Portanto, isto é a medicação em que eu estou. E antes disso tive quimioterapia por 3 meses, mas depois deixou de funcionar. E antes disso tive outra medicação semelhante à que estou a tomar agora, mas um bocadinho diferente. Mas também o princípio era o mesmo, era esta terapia localizada. Ok. A nível de iniciativas, nós falamos um bocadinho ao telefone. Claro que temos tentado chamar a atenção. Não é, não acordares propriamente um mundo com uma mega iniciativa, mas todos os pequenos gestos contam nesse sentido. Tens escrito em vários locais sobre a doença do cancro do pulmão, em que locais as pessoas estão sensibilizadas ou fazem perguntas. Como é que tem sido essa experiência para ti? Eu tenho escrito, eu escrevo mais, eu tenho um blog no Medium, é aí que eu publico mais textos relacionados com o cancro. Também recentemente, alguns dos meus textos vão ser publicados na revista Ler, em Portugal, mas ainda não recebi, penso que ainda não se está publicado, não tenho a certeza. Quando é que nós poderemos encontrar os teus textos na revista Ler? Será na edição que vai sair mesmo agora ou que já saiu, não tenho a certeza. Portanto, penso que será na edição de inverno de 2021. Portanto, pronto. Não sei, não sei ao certo, porque ainda não vi a revista. Mas sim, um dos meus textos lá é muito interessante sobre a minha participação num evento chamado Death Café, portanto, o Café da Morte, que, portanto, isto vou sair um bocadinho da escrita, mas são eventos onde as pessoas discutem a morte e todas as coisas relacionadas com isso, porque tenho sentido bastante dificuldade em falar sobre a morte com as pessoas à minha volta, porque é um assunto difícil.
Certo, sim. E então a escrita e também este género de eventos têm sido muito importantes para discutir este tipo de temas. Eu, Yeah. na última live que realizei, a última de dezembro, foi inclusivamente com uma pessoa muito ligada à questão dos cuidados paliativos, portanto, Hum. pessoa já numa fase final da vida e a sua relação com a questão da espiritualidade. E eu, na altura, até disse: bem, isto é um tema pesado para vésperas de Natal. E ela até disse. Ela, inclusivamente, a Karina disse: realmente é, mas as pessoas não estão habituadas a falar da morte da mesma maneira que se fala da vida. E É, falou com uma enorme naturalidade, de facto, porque nós realmente temos um enorme estigma e um enorme tabu em falar da questão da morte. No caso dela, a live era especificamente quais eram as crenças que as pessoas tinham e as vontades nesse momento, porque efetivamente até haveria a considerar culturas diferentes e o que é que as pessoas realmente pretendem, mas é verdade que as pessoas colocam algum entrave quando se começa a falar da morte, começam logo a colocar um entrave muito grande e tu tens sentido bastante bem essa questão, não é, Lara? sim, As, sim, as pessoas não preferem. Eu acho que nós vivemos também, se calhar, numa sociedade, não é se calhar, mas certamente, em que aligeiramos tudo, não é? Tentamos aligerar tudo, o que é bom numas situações, mas não é tão bom noutras, sobretudo porque há situações que nós não podemos aligerar. Tem o peso que tem, a morte tem o peso que tem, da mesma maneira que a vida tem o peso que tem. é. E penso que falta muita naturalidade também na maneira como nós abordamos essa questão. Não sei se posso perguntar qual é que é a reação típica das pessoas quando tu tentas abordar a questão da morte. A maioria das pessoas, não, não, Laura, não vamos falar sobre isso. É. Sim. É, mudar de assunto, dizer, especialmente, não, porque é que havemos de estar a falar disso agora? Não precisamos de falar disso. E as pessoas também dizem, tu não vais morrer assim tão cedo, este género de coisas. Então, nesses cantinhos do Norte, tu encontras pessoas que, por exemplo, que falam com naturalidade sobre a morte. Há conversas, há diálogos Sim, sobre isso de forma totalmente aberta. É isso. sim. Os Cafés da Morte é uma organização sem fins lucrativos que é sediada no Reino Unido, mas basicamente quem quiser pode organizar um destes eventos e é uma discussão moderada, portanto, não, as pessoas são divididas em grupos pequenos e cada, cada, cada grupo é-lhes dado um tema, mas podem falar sobre esse tema ou podem fugir ao tema, não importa. E, e a ideia é que não, cada pessoa vai ali com os seus próprios, com as suas crenças, com as suas convicções, mas e portanto com todo o respeito. E a discussão é só sobre o que é que nós achamos e não é suposto ser terapia ou substituir terapia, é mais para ter um espaço para dizer a nossa opinião e para falar sobre opiniões diferentes. E pronto, E e é muito confortável, não é assustador. não é nada assustador. Não. E acontece, ou aconteceu por acaso, ou tens conhecimento, quando nós falamos, obviamente, em cancro e noutras doenças também com um estágio avançado, muitas vezes pensamos, bem, vamos aqui se calhar arranjar um terapeuta ou um psicólogo para a pessoa lidar. Tu tens sentido necessidade de avaliar psicologicamente essa situação? Ou para ti há uma reação natural? Claro que nunca há uma reação totalmente natural a um certo diagnóstico, mas como é que tu tens lidado com esse diagnóstico internamente? Eu
em relação ao psicólogo, eu vou a uma psicóloga desde o meu diagnóstico, porque acho que para mim ajuda-me muito a, pronto, ter essa pessoa que me ajuda a processar os meus pensamentos e quando me sinto mais ansiosa, mais tensa, que me ajuda a acalmar. E as primeiras semanas, a primeira semana especialmente a seguir ao diagnóstico, pronto, foi, foi o meu mundo estar virado de pernas para o ar, isto não faz sentido nenhum, eu não posso ter, como é que eu tenho cancro, não faz sentido. Pronto, é a fase de não querer aceitar a realidade. Portanto, é definitivamente a parte mais difícil pronto, é os primeiros tempos. E depois, pronto, fui-me habituando aí. Diz isto, desculpa. Não te quero interromper de modo algum, Lara, Sim. mas aqui neste ponto, e nós vamos aqui tocar na questão daquilo que são as nossas crenças, há sempre um antes, há sempre um depois. Tu eras, antes da doença, uma pessoa apologista de uma vida saudável, comias saladas, tudo o que era mais saudável, a partir disto deixaste, não é? É comias saladas, uma vida saudável. Uhum. A partir disto dizes que já não acreditas mais no karma. E eu, Sim. eu gostava um bocadinho com este exemplo de te perguntar, tu já me tinhas dito, eu não sou uma pessoa espiritual, mas se nas tuas crenças, se há um antes e se há um depois. Se há coisas que tu acreditavas, deixaste de acreditar, ou as coisas que tu acreditas e que não acreditavas. Uh, a referência ao karma no meu texto era puramente pela graça, não tem a ver com as minhas crenças e eu não acho que o que me aconteceu a mim seja prova ou não prova de que há karma. Não... Mas tanto antes como depois do diagnóstico, o diagnóstico não me afetou a espiritualidade. Afetou a forma como eu vivo a minha vida. Sim, é isso que posso dizer. Agora, não me considerava uma pessoa espiritual antes e também não me considero agora. Mas essa forma de olhares para a vida tem sobretudo a ver com o quê? Nós passamos a aproveitar melhor a vida, damos mais valor aos pequenos detalhes, tudo o que é supérfluo passamos à frente, conseguimos passar à frente disso. No fundo é Exato. isso. Disseste perfeitamente. Sim, aliás, eu já sabia estas coisas todas antes, mas claro que uma pessoa diz que, sim, vou viver no presente, mas depois, no fundo, as outras coisas todas tomam prioridade e o trabalho, especialmente, era prioridade máxima para mim. E um trabalho que não gostava, mas mesmo assim queria ser a melhor em tudo o que fazia. E depois olhei para mim e disse: porquê? Porque é que eu estava hoje a perder o meu tempo todo, a minha energia toda com stress e trabalho e coisas que não importam no fundo, porque eu tenho a certeza que quando chegar ao momento que mesmo antes o momento final, não me vou lembrar daquelas coisas todas, nos momentos todos que estive a trabalhar em frente ao computador, vou-me lembrar das coisas boas e dos momentos com a família e das coisas que me deram prazer. Por isso, pronto, é nisso que me Não estou a muda, focar. Diz.
tens um podcast com a tua irmã que está aqui presente, aqui nesta Sim, live. Olá, prazer, bem-vinda também. Como é que se chama o podcast, Lara? chama-se Lara Does Mind. Uh, e pronto, foi a minha irmã que quis, foi a iniciativa da minha irmã que achou que seria interessante nós termos conversas uh, em forma de podcast. Um, e no início falámos muito sobre coisas à volta da minha doença, mas depois evoluiu para falar de muitos tópicos diferentes sobre a vida. Sim, tem sido interessante. E há quanto tempo é que vocês fazem esse podcast? Para eu ver um dia destes Há também. quanto tempo? Há uns 6 meses para aí, acho eu. Mas penso que há cerca de 12 episódios publicados e vai haver Hei de mais ver, dentro em breve. hei de ver, Lara. Mudando um bocadinho aqui o registro em que serás um bocadinho entrevistadora, o que é que tu Sim, gostarias de me colocar enquanto questões? É uma sessão aberta nesse sentido, por isso sim. podes perguntar tudo. Oi, desculpa. Um, eu por acaso tinha curiosidade se tiveste alguma experiência com alguém à tua volta que tivesse cancro ou uma doença séria e Uhum. como é que, como é que reagiste? Sim, sim. A minha mãe teve cancro da mama, ela Hum, tinha 40 anos nessa altura e até descobriu, foi acidentalmente, por assim dizer, porque ela estava no banho e apercebeu-se de um caroço. Portanto, isto aqui quase a visão tradicional da coisa, mas foi de sim, facto mesmo assim. Efetivamente, ela depois foi logo para o hospital ver o que é que se passava, começou-se a perceber que efetivamente a coisa era mais séria. Quando foi fazer exames, também tinha um cancro de estágio 4, penso eu, e até relativamente agressivo. Claro que na altura foi bastante. Nós nunca pensamos que isto nos vai suceder a nós, nem a nós mesmos, nem a pessoas que nós conhecemos, não é? uhum, é, E quando isto sucedeu, ela também era bastante jovem e nós éramos pequenas. Houve de facto da parte das pessoas que nos envolveram um grande apoio nesse sentido. As pessoas realmente preocupavam-se com a situação. Portanto, ela, quando foi fazer os exames, descobriu essa situação do cancro da mama e foi operada depois no Porto, porque a minha mãe é de lá, e foi operada lá porque eu não sei se tinha a ver com a falta de equipamentos hospitalares que existiam na altura, muita gente também com a doença, falta de vazão nos casos. Ela não conseguiu, em tempo útil, de facto, ser operada onde nós vivíamos, em Lisboa. Foi operada lá, inclusivamente a última sessão no IPO que ela teve foi há uma semana. Ela foi acompanhada durante 20 e tal anos no IPO, mesmo depois uau, de ter o cancro. Sim. Teve que tirar um dos peitos na altura, porque aquilo efetivamente já estava ramificado também por outras zonas. Eu penso que eu não sei explicar isto do ponto de vista clínico, mas sim, havia sim, claro, ramificação de apanhar a parte de baixo, não é, da axila, há ali uns veios, sim, e também o que se passa é que os médicos têm que retirar, eu não sei, um mecanismo que controla o suor e, portanto, é tudo um bocadinho complicado, o sistema é um bocado complexo. Ela depois, como muitas mulheres com câncer de mama, fez quimioterapia. A ideia de tu veres realmente a tua mãe nesse processo de tratamento é algo que realmente nos faz impactar, não é? Eu não posso dizer eu não tenho medo de ter cancro, eu tenho receio, eu tenho de facto receio disso, não é? Um,
embora efetivamente isso dependa de imensos fatores, mas eu acho que fica sempre aquele bichinho do medo quando tu estavas a dizer, atenção, a questão do cancro do pulmão é derivada da questão da desnascência de certos genes, isto não é hereditário. Mas nós ficamos sempre com a pulga atrás da orelha, não é? Ficamos sempre com a nossa cabeça a dar as voltas e se, e eu também. E eu acho que é impossível realmente nós não pensarmos nisso. Por isso, sim, eu tive de facto esse caso na família, da parte da minha mãe, e lá está. Eu acho que o grande impacto tem a ver com que a doença entra e tu pensas que de facto só acontece com os outros e só acontece na casa dos outros. Depois outras doenças que têm um bocado mais a ver com o coração, mas na altura o meu avô também era mais idoso. Isso também é bastante impactante, sobretudo porque foi o primeiro contacto que eu tive com a morte. E eu acho que isso é, Uhum. é o mais impactante, é o nosso primeiro contacto. Porque, querendo-se ou não, com os anos a gente há uma desensibilização. Não, eu não quero chamar ferimento de desensibilização tal, porque não é. Mas o nosso primeiro impacto com a morte é uma coisa muito, muito significativa. E esse impacto do meu avô também, de facto, teve esse impacto. No outro ponto de vista, e relativamente a causas de saúde, e a razão pela qual eu também pretendo fazer um bocadinho estas lives, falarmos aqui um bocadinho de questões de saúde, é porque efetivamente eu acho que a saúde, mais do que nunca, é um tema de debate. E há tantos mitos ainda para explorar e para pôr de parte que é uma imensidão de causas que nós Uhum. podemos abordar. E eu estive, de uma forma ou de outra, um bocado relacionada com a questão, por exemplo, também do autismo, em que os sistemas de saúde também não dão apoio, sobretudo a famílias com crianças e jovens autistas, e aquilo que se nota efetivamente é que há um grande desamparo da parte das famílias e das pessoas nesse sentido. Eh, Quando tu vês uma criança e um jovem autista, é tão mais impactante do que ver também situações de cancro, porque há toda uma forma de comportamento humano que estás habituada na tua rotina a ver e que nestes casos também não, que não tem, que não tem nada a ver com aquilo que tu também tenhas visto anteriormente. Portanto, são tudo situações, e eu não quero estar aqui, obviamente, a comparar, mas eu conheço de um lado a questão do autismo, conheço do outro lado a questão do cancro e lá está. São sempre situações, sobretudo num primeiro impacto, que nos deixam sempre marcas nesse sentido. É, Mas relativamente o câncer da mama, por exemplo, nós estamos aqui num polo oposto, se calhar, à questão do câncer do pulmão, porque felizmente já se fala muito, já se tem sensibilizado as pessoas, a sociedade, para a questão do câncer da mama, mas o câncer do pulmão nós ainda vivemos muito ainda neste mito, não é? sim. Está associado à questão. Especialmente, portanto, no cancro da mama agora a mortalidade diminuiu bastante. Claro que ainda há um risco, mas e além disso, especialmente o aspecto da triagem, que é muito maior no cancro da mama do que no cancro do pulmão. Uh, Portanto, eu penso que para o cancro do pulmão, para haver mais triagem, teremos que desenvolver ainda um, técnicas de técnicas de imagem com mais baixa radiação do que o que há atualmente. Porque o motivo por que não se faz triagem é porque irradiar a pessoa com radiação quando não há motivo de saúde, portanto, tem que se medir o benefício contra o possível malefício para a saúde. E Estou, pronto, isso estou a compreender. é. Portanto,
aquilo que tu dizes, porque efetivamente eu noto isso devido à questão do cancro da minha mãe, eles evitam ao máximo essa radiação. Eu até já cheguei a vir com os exames 2 meses mais cedo e dizerem que não, porque não vão lançar radiação 2 meses antes de fazer um ano. Portanto, nós estamos de Hum. facto portanto, com essa preocupação. Mas aquilo que tu dizes é que, efetivamente, para o caso do cancro do pulmão e se calhar para outras doenças, esta política de saúde faz com que nós não estejamos a fazer uma triagem o mais cedo possível, a rastrear possíveis situações de cancro do pulmão, por exemplo. Sim, eu concordo com esta política, mas Mas depois tem o verso, naturalmente, claro, também nesse para sentido. mim teria sido de muito benefício eu ter tido um ataque 1 ou 2 anos antes de ser diagnosticada, mas para a maioria da população seria só uma exposição à radiação desnecessária. Portanto, Sim, estatisticamente ainda não faz sentido. Mas sim, seriam o desenvolvimento de técnicas de mais baixa radiação será muito bom para a triagem do cancro do pulmão. porque eu gostava de salientar aqui que começaste a ter os primeiros sintomas da doença porque simplesmente, e simplesmente aqui muito entre aspas, te sentias cansada ou mais cansada do que o Um, habitual. não era cansada, era com falta de ar. Falta de ar. Também Então, cansada, mas a falta de ar portanto, começar a ter falta de ar mais rapidamente do que o normal quando estava a fazer exercício, quando estava a nadar. E por sorte eu nadava todos os dias e reparei que um dia estava muito pior do que nos dias anteriores. Porque se eu não, foi um bocado de coincidência. Um, se eu não então tivesse. foi da noite para o dia, Lara. Nesse Que eu sentido, notei uma diferença grande, sim. Foi da noite, foi de um dia para o outro, sim. Um, de um dia para o mas, outro, é impressionante. Impressionante. mas Muito. depois ainda estive algumas semanas sem ir ao médico porque achava que iria passar. Não me ocorreu que fosse alguma coisa de importante. Ah, pensei que estivesse mais cansada e que fosse por isso que ficava com falta de ar mais rapidamente, mas claramente não era esse o motivo. Mas para tu, por exemplo, nessa situação, um dia que sentiste falta de ar, tiveram que existir outros episódios que te alertaram que talvez tivesses que ir ao médico ver o que é que se passava, porque entretanto, a partir desse dia devem ter começado a surgir outros efeitos, não é? Através de uma caminhada, se calhar um esforço físico maior, não sei. Sim, nessas semanas uh, aqui, a falta de ar piorou. um, e sim, e depois fui ao médico. Um, e depois descobriu-se que o motivo para a minha falta de ar é que eu tinha fluido no pulmão, portanto, o meu pulmão direito não conseguia expandir quase nada. Estava a funcionar quase só com o meu pulmão esquerdo. E E foi a portanto, partir daí que se fizeram os exames e que se descobriu o cancro do pulmão já num estágio muito avançado. sim. Efetivamente, eh, seria de bom poderem-se desenvolver alternativas a essa alta radiação, como dizes, para realmente, porque embora estatisticamente a maioria das pessoas possa não ter cancro do pulmão, no entanto, quando nós vamos a averiguar algumas que o têm, é já de facto num estágio avançado. Portanto, isto permite às pessoas muito mais pouca margem de manobra depois ao lidarem com a doença. É. Há Pois, outros. Já te
sugeriram, por exemplo, para além de uma abordagem clínica, uma abordagem holística à questão do cancro, por exemplo, ou outro tipo de abordagens? Onde é Eu que nunca. gostariam? Desculpa. Exato, é isso, é isso. Uh, eu nunca explorei essa opção, mas se quiseres falar sobre isso, sabes alguma coisa sobre isso? Um, Eu, não me importava. Podes falar. Desculpa. eu especificamente não sei, Lara. Eu Ok. sinceramente não sei, mas sei que algumas terapias holísticas são aplicadas, por exemplo, na questão do cancro. Eu até me estou a lembrar da questão da hipnose, Hum, porque quando eu escrevi o meu livro da hipnose, um livro de ficção, um dos meus interesses pela questão da hipnose era que a hipnose era usada e é cada vez mais usada em contexto clínico hoje em dia, até mesmo em questões de cancro, para uhum, alívio da dor, por exemplo, uhum, e até como substituto da anestesia, uhum. mesmo em clínicas dentárias e até em certo tipo de operações. Daí a minha pergunta se por acaso sabias de algumas terapias complementares, porque eu sei que especificamente na questão da hipnose, a hipnose é utilizada para a abordagem a alguns tipos de cancro. Obviamente que isso é bastante interessante. Ah, Uma das minhas lives foi precisamente sobre a questão dos cuidados paliativos e da espiritualidade, era que a questão da espiritualidade também tinha efeitos, a questão da crença espiritual tinha um efeito, de facto, também na forma como a pessoa se sentia. Portanto, há de facto outras questões a explorar para além da parte clínica. Eu vou só consultar aqui os meus apontamentos, porque efetivamente algumas das questões que eu queria tinham a ver precisamente com isto, com todas estas questões que nós falámos da pandemia, da saúde, aqui um bocadinho da literatura também e da saúde. Agora, aquilo que eu gostaria de perguntar, Lara, nós entramos no novo ano uhum. e a minha pergunta é, a nível de projetos pessoais ou outros, algum em especial com carinho que queiras destacar? Ah, por acaso, estou agora a fazer um projeto novo que ainda não sei bem o que é que se vai tornar. Mas tenho estado a pintar postais de Natal com o tema do cancro do pulmão. Quer dizer, não é bem tema, mas pronto, inspirados pelo cancro do pulmão. E estou a enviá-los a outros pacientes que têm o mesmo tipo de cancro do pulmão que eu. Um, e pronto, ainda não sei bem o que é que isto vai tornar, mas pronto. Tá. Tens conhecido pessoas envolvidas nesta causa? Outras pessoas? Sim, sim, especialmente a coisa boa da pandemia é que nos conectámos todos virtualmente muito mais e então conheci muitos pacientes com o meu tipo de cancro, ou pacientes com cancro do pulmão em geral, um, e temos feito muitas iniciativas em conjunto, não só a angariação de fundos, mas também melhorar a investigação e também coisas em conjunto que não são para a investigação, mas mais para o nosso, para o nosso bem-estar. Por exemplo, uma vez por semana juntamos e temos terapia de arte, pintamos em conjunto e falamos sobre temas. Um, também temos sessões de meditação. E pronto, e é com este grupo que me tenho dado mais e que tem sido muito interessante. Interessante, lá está. Eu acho que acabaste de responder à minha questão anterior, se havia aqui alguma terapia não clínica e pelos vistos há pela Sim, arte, sim, sim, por sim. exemplo, Nem me não tinha é? lembrado disso. Sim, sim, é verdade, sim. A E diria que terapia a pela meditação arte, também, pois. sim, também ajuda, não é? Também, lá está. É outra terapia alternativa que realmente ajuda imenso.
tanto o físico como o psicológico. Sim. Estamos então agora na reta final, porque faltam só 5 minutos. Eu não sei se tu gostarias de me colocar mais alguma questão. Estamos mesmo no final. Alguma palavra para quem nos está a ouvir? Alguma coisa? Ah, ah, por acaso tinha alguma curiosidade sobre se houve algum momento na tua vida onde sentiste que a tua espiritualidade mudou? Um, é só uma coisa que tinha curiosidade, mas não sei se consegues dizer isso em 5 minutos. Ah, De facto, é bastante complexo. Mas, assim, de uma forma ou de outra, eu acho que das minhas experiências pessoais, apesar de me considerar de facto uma pessoa espiritual, eu vejo muitas vezes a minha espiritualidade ser posta à prova hum, por vários tipos de situação. E às vezes nós temos que mostrar à vida até que ponto é que as nossas crenças são fortes e que realmente acreditamos naquilo que acreditamos e temos as convicções que temos, porque eu acho que, de facto, com tantas adversidades e tantos obstáculos que tenho apanhado pelo meio, acho que mediante as situações que já me puseram à prova, se eu queria continuar a ser um ser espiritual. Por enquanto ainda não verguei essa questão da espiritualidade, mas eu acho que tenho superado algumas dessas adversidades e cá continuo com as minhas convicções profundas acerca disso, realmente. É isso que eu teria para dizer às pessoas, confiem no vosso coração e nas vossas convicções, porque é isso que nos torna, de facto, seres mais fortes. Não sei se queres deixar alguma palavra no final agora. Lara. sim, façam o que vos faz feliz. É Uhum. a minha sugestão e o meu conselho. É um bom modo. Eu agradeço-te imenso, Lara. Obrigada por esta live. Agradeço imenso. Foi a primeira live Obrigada eu. deste ano. Vou ver um dos teus podcasts, seguir de perto. E depois este vídeo estará disponível para todos aqueles que quiserem rever esta live sobre saúde e causas. Agradeço a todos também terem cá vindo, terem se interessado e estarem por aí presentes. Obrigada, Lara. Muito Um beijinho obrigada. grande. Boa noite. Tá bem? Beijinhos. Boa noite. Adeus. Beijinho. Obrigada a todos. Obrigada.